Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Estou passando aqui para lhes deixar uma breve reflexão bíblica com base no Sermão das Bem-aventuranças, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, especificamente o versículo de número 3, palavras do Senhor Jesus à multidão dos seus ouvintes, dos seus seguidores e aos seus discípulos, quando ele diz, em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado do grego makarios significa feliz, ou mais que feliz. Portanto, Jesus, na sua expressão, está nos dizendo, em Mateus capítulo 5, versículo 3, que feliz, ou mais que feliz, são aqueles que são humildes de espírito, ou pobres de espírito. E o que significa ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito significa ser humilde na presença de Deus. Ser humilde de espírito significa depender de Deus, ser dependente de Deus. Ser humilde de espírito significa reconhecermos a nossa dependência espiritual diante de Deus, do Senhor, do Criador. Jesus está dizendo que estes, de fato, são felizes, ou mais que felizes. Com outros textos correlatos nas páginas do Novo Testamento, textos que nos dizem que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, textos que deixam claro que a graça de Deus acompanha aquele que é humilde. Portanto, humilde de espírito ou pobres de espírito significa sermos dependentes de Deus, termos humildade na presença de Deus, não uma humildade teórica, não é ser humilde de boca, não é ser humilde de palavra, mas Jesus diz aqueles que são humildes de espírito, que de fato carregam dentro do seu coração, do seu interior, a humildade e reconhecem a sua dependência diante de Deus. Este de fato é feliz, é mais que feliz, porque deles, diz Jesus, é o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, precisa ser dependente de Deus, reconhecermos as nossas limitações e sabermos que sem Deus nada somos, nada temos, nada fazemos. E com certeza, ser humilde de espírito ou ser pobre de espírito é o antônimo, é o contrário de autossuficiência, é o contrário de arrogância, é o contrário de soberba. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, portanto, meus irmãos, que de fato sejamos humildes de espírito, humildes na presença do Senhor, para que possamos herdar o reino dos céus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.